Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Seja Deus glorificado nessa noite, para louvor do teu nome. Meu amigo pregador Gediel Soares já está conosco. Paz do Senhor, meu amigo, feliz em tê-lo aqui conosco. Amém. Estamos hoje começando nosso primeiro dia de aula. Como estive aí fazendo uma pequena divulgação, estarei começando hoje, quinta-feira, dia 27, e irei encerrar essa aula dia 30, no domingo, às 9 horas da noite. E também na segunda-feira, segunda, terça e quarta, a partir de segunda, 3 dias, eu estarei falando um tema sobre avivamento genuíno em Atos 2. A partir de segunda, estarei começando uma nova aula bíblica online, Avivamento Genuíno em Atos 2. Será um momento de aprendizagem bíblica e eu tenho a certeza que Deus será glorificado. Amém? Meus irmãos, o primeiro dia hoje desse estudo, eu estarei aqui trazendo um resumo muito importante acerca de Cristo, do teu ministério, da tua obediência, quando ele estava aqui nessa terra, acerca da tua fidelidade ao acerca de uma vida de oração, de uma vida de propósito, porque Cristo é o nosso modelo, né? Ele é o nosso modelo e nós precisamos somente ter a nossa mente focada em Cristo, no reino de Cristo, a sua palavra. Meus irmãos, neste momento, você que está já conosco aí conectado, amém? Fique à vontade, seja bem-vindo. Já quero aqui dizer para os irmãos que o nosso propósito aqui não é quantidade de irmãos que vão estar conosco, amém? Não estamos aqui para ganhar curtida, não. O nosso propósito aqui é trazer um ensino bíblico, tá bom? Então, os irmãos que ficarem conosco, Deus abençoe. Aqueles por algum motivo sair, Deus abençoe também poderosamente, tá bom? Será uma noite de aprendizagem bíblica. Você que gosta de palavra, você que gosta de crescer na graça e no conhecimento, como está na segunda carta do apóstolo Pedro, na segunda carta universal, capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento. Amém? Vai comentando aí, tá bom? Curtindo conosco. Seja bem-vindo. Já tem 7 pessoas nos assistindo. Amém? 7 pessoas já conectadas conosco para aprender a palavra. Sejam bem-vindos. Amém? Deixa o seu nome aí, tá bom? Da onde que os nossos irmãos estão conectados conosco para a glória de Deus. Meus irmãos, antes de começar esta aula bíblica, esse estudo, eu quero aqui fazer uma oração, amém? Para começarmos. Você que está aí no conforto de tua casa, tá bom? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Eu tenho a certeza que o Espírito de Deus falará conosco através da sua bendita e eterna palavra. Amém? Oremos ao Senhor, pedindo a Ele a tua orientação, porque sem Ele não há ensino, sem o Espírito Santo não há concordância. Mas com o Espírito Santo a nossa mente é aberta e iremos sair abençoados dessa live pelo poder da palavra de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite de quinta-feira, pelo privilégio, ó Pai, de crescermos na graça e no conhecimento, aprendermos mais um pouco acerca da Tua palavra. Meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelos nossos irmãos que estão conectados conosco nessa noite, aos nossos irmãos, ó Pai, que estarão permanecendo conosco nesse estudo bíblico, Senhor. O nosso propósito aqui é ensinar a Tua palavra, aprendermos juntos a Tua palavra, Pai, com os Teus filhos. E sabemos, ó Pai, que o tempo ao qual vivemos é um tempo difícil, onde falsas doutrinas têm dominado muitos lugares, aonde palavras sem contexto bíblico têm dominado a mente de muitas pessoas. Mas nós, como Tua igreja, Pai, cremos que através da sua palavra, Senhor, haverá salvação, haverá transformação. Deus, muito obrigado, Senhor, por cada irmão que estará conosco. Assim seja feita
a tua vontade para sempre. Sabemos, ó Pai, que somos apenas servos. Estamos aqui para aprendermos juntos a tua palavra, porque a tua palavra tem que ser compartilhada. Ó, qual bom e quão suave, ó Deus, que a tua igreja, os teus filhos, vivam em união. E quando há união, Senhor, há o óleo do teu Espírito derramado sobre o seu povo. Deus, assim, ó Pai, como o apóstolo Paulo pregava, exortava, e a mensagem, meu Pai, tocava no coração dos ouvintes, o ensino tocava no coração dos ouvintes, meu Deus, que nessa noite possa o Senhor nos usar, assim como o Senhor usou o apóstolo Paulo, assim como o Senhor, ó Pai, usou o apóstolo Pedro, assim, Pai, como o Senhor usou a Timóteo, usou a Tito, usou a Felipe, usou a Estevão. Seja conosco, Pai, em nome do teu Espírito Santo. Nós te glorificamos nessa noite, porque o teu Espírito, Pai, está sobre nós. E aonde há o teu Espírito, eu creio que haverá ensino, haverá mensagem aplicada nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, você que tem a sua Bíblia aí ao seu lado, tá bom? Pegue aí a sua Bíblia. Também te convido a você pegar um caderno e também esteja com uma caneta em mãos. Amém? Eu estaria aqui passando 8 pontos, a qual eu estaria aqui explicando nessa noite. Você que tem seu caderno e sua caneta, anote aí. Primeiro tópico a qual estaremos falando é sobre missão. O segundo, oração. Terceiro, pregação. Quarto, obediência. Quinto, traição. Sexto, crucificação. Sétimo, ressurreição. Oitavo, eternidade. Amém? São apenas 8 pontos a qual eu tirei para a nossa primeira aula bíblica. E a primeira leitura a qual quero fazer com os irmãos está no Sagrado Evangelho de Jesus, segundo escreve o evangelista Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 1. Você que tem a sua Bíblia aí, abra comigo, Mateus, capítulo 3. Vamos ler apenas alguns versículos do capítulo 3 de Mateus. Amém? Assim nos diz o texto sagrado para começarmos o nosso estudo. Naqueles dias, veio João o Batista, pregando no deserto da Judéia, versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. Este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e o seu alimento era locustas e mel silvestres. Em outras traduções, meus irmãos, gafanhoto e mel silvestre. Amém? Somente até aqui eu quero ler. Meus irmãos, é muito bom nós frisarmos nessa noite acerca de João, aquele que foi enviado por Deus para anunciar acerca daquele que viria. Se você ler Isaías, capítulo 40, versículo de número 3, messiânico Isaías, ele vai falar acerca da voz que clama. Observe bem que João, ele tinha uma missão, e a missão de João era anunciar acerca daquele que viria, que tiraria o pecado do meio do povo. Assim como Cristo foi enviado para uma missão,
João também foi enviado para uma missão, mas a missão de João era apenas preparar o caminho. Ele pregava o arrependimento. Ele pregava acerca da verdade. E a verdade a qual João pregava, ela confrontava o pecado do povo. Porque observe que o propósito de João era anunciar a verdade que liberta o homem do pecado. Então João tinha uma missão. João foi enviado por Deus para uma missão. Cristo também foi enviado por Deus para uma missão. A missão de João era pregar o arrependimento para que o povo abandonasse a sua vida de pecado, para que o povo viesse se batizar, abandonando o velho homem e nascendo uma nova criatura. Observe bem que João, antes dele pregar, antes dele anunciar acerca daquele que viria, é muito bom nós frisarmos isso, que João, ele ficou um período de 30 anos em preparação no deserto. João ficou 30 anos escondido, se preparando, se alimentando, para que ele viesse se apresentar e começar a pregar a palavra de Deus e trazer o povo ao arrependimento. João, ele era um arauto de Deus, um escolhido de Deus. Observe bem, meus irmãos, que a pregação de João, ela trazia sobre o homem a sede, a vontade e a convicção de se arrepender. Primeiro, a mensagem, ela precisa gerar sobre o homem a sede de se arrepender. Porque uma pregação que não traz o homem a sede de se arrepender é uma mensagem que não produz fruto algum. Então, a mensagem a qual João pregava, ela produzia fruto, fruto de arrependimento. As pessoas que estavam vivendo a sua vida fora dos propósitos de Deus, quando a mensagem era pregada, o povo se arrependia, se batizava e recebia uma nova vida. O velho homem morreu e uma nova criatura foi renascida. O velho homem foi sepultado. Agora uma nova criatura nasce para a glória de Deus. Observe bem que João, ele tinha a sua mente cristocêntrica. É muito bom nós entendermos isso, que nós, como igreja de Cristo, precisamos ter a nossa mente cristocêntrica. O que é, Gabriel, uma mente cristocêntrica? Uma mente cristocêntrica é uma mente que pensa como Deus. Como assim pensar como Deus? Uma mente que não é atrapalhada. Porque uma mente atrapalhada, ela quer viver as coisas da carne. Então João, ele tinha sua mente transformada e ele vivia as coisas de Deus. Deus estava sobre João. A palavra estava sobre João. Porque lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que venha a ter em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Então, João Batista, ele tinha essa mente. João Batista, ele tinha um caráter firmado na palavra de Deus. Observe bem que quando foram interrogar a João por que ele batizava, quem era ele, se ele era um profeta,
se ele era Elias, se ele era o Cristo. João, ele foi bem simples na tua palavra. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam, observe bem essa palavra, produzam frutos dignos de arrependimento, porque o machado está na raiz da árvore, e aquele que não produz, o machado corta e lança no fogo. Aí João vai dizer o seu nome: eu sou a voz do que clama no deserto. É muito bom nós entendermos essa palavra. Olha o que João vai dizer: eu sou a voz. Então ele está dizendo: eu sou apenas a voz, mas tem alguém que está clamando. Então João anunciava acerca daquele que clamava. E quem estava clamando? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho de Deus estava clamando. O Filho de Deus estava se aproximando. Observe bem que no versículo de número 2, João diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus tem se aproximado. O reino de Deus estava próximo. O reino de Deus estava perto. Observe bem, meus irmãos, que João, ele batizava com água, mas ele diz: eis que vem um, que é mais poderoso do que eu. Eu não tenho autoridade alguma. João está dizendo: vem alguém aí que tem mais poder. Eu não tenho poder, mas o que vem tem. Eu não tenho autoridade alguma de tirar as alplacas dos teus pés. Esse que vem, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na mão a pá. Ele vai recolher o trigo e levar em celeiro, mas a palha ele vai queimar no fogo. A Bíblia diz que João vai dizer: eis ali o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este é o anunciado. João está dizendo: este é o anunciado, é este de quem eu estou anunciando. Aí Jesus se aproxima de João. Aí Jesus disse para João: João, é necessário que tu me batizes para que se cumpra toda a justiça. Aí João diz: Senhor, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí a Bíblia diz que Jesus disse para ele batizar para que viesse se cumprir a palavra. A Bíblia diz que João batiza Jesus, o céu se abre, o Pai fala: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, e o Espírito vem sobre o Filho de Deus. Observe bem que o capítulo 3 de Mateus é uma mensagem a qual traz a nós acerca de um Deus santo e eterno, a qual João estava pregando. Então a pregação de João não era uma pregação para bajular o homem, não era uma pregação para enaltecer ao ego do homem. A pregação de João era uma pregação focada no reino. João estava focado no reino. Observe que uma mente que está focada no reino, ela produz o quê? Frutos. João capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Jesus disse para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. E todo ramo que não produz fruto, ele tira, ele corta e lança no fogo. Mas todo ramo que produz fruto, ele limpa, para que possa produzir mais frutos ainda.
Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Jesus vai dizer, assim como o ramo não pode produzir se não estiver na videira, assim vocês não podem produzir se não permanecerem em mim. Observe, o homem só produz alguma coisa quando está firmado na palavra de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E nós, com a cara descoberta, contemplamos a glória do Senhor e somos renovados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo, para a glória do Cristo vivo, Cristo ressurreto, resplandecer sobre o homem. É preciso que o homem venha a ter caráter na palavra de Deus. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria. Voltando um pouco atrás, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz: vós sois cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós somos o templo do Espírito. Observe bem, Jesus, quando ele estava sobre essa terra, este solo terreno, há mais de 2000 anos atrás, a pregação de Jesus era uma pregação cristocêntrica, porque toda a Bíblia é cristocêntrica. Cristo é o fundamento de toda a história. Jesus ensinou como andar em santidade. Observe bem que quando Jesus é batizado, Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum e foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Ali a missão já começa a acontecer. Por quê, Gabriel? Porque a Bíblia diz que Satanás ele vai tentar a Jesus com comida. Havia pedras sobre o deserto e o diabo responde: tu não é o filho de Deus? Transforme essas pedras em pães. Aí Jesus vai dizer: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Observe bem, Jesus venceu, Satanás foi pela palavra. E quando Jesus vence Satanás pela palavra, a Bíblia diz que os anjos vêm servir a ele. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai anunciar a palavra. O povo que estava no vale da sombra da morte viu uma grande luz. Aí eu vou lá no capítulo 60 do livro do profeta Isaías, no versículo 1. Levanta-te. Essa palavra vai se cumprir quando Jesus é tentado, ele vence o diabo pela palavra e ele vence no deserto. E quando ele vence no deserto, o povo que estava no vale da sombra da morte viu uma grande luz. Essa luz é Cristo. A luz resplandeceu no meio das trevas. E a partir de ali começa a missão. A missão de Jesus foi trazer a luz para o homem que estava no vale. Jesus se batizou, Jesus venceu Satanás pela palavra, e o povo que estava no vale da sombra da morte viu uma grande luz. A luz resplandeceu nas trevas. A missão de Jesus foi pregar o reino. O reino de Deus é muito importante, meus irmãos. E o tempo a qual vivemos, que muitos têm deixado o reino de Deus de lado. Muitos têm deixado o evangelho de lado. Isso é um grande perigo. Se nós, como igreja, não pregarmos o verdadeiro evangelho de Jesus, como que vai gerar arrependimento nas pessoas? O profeta Isaías, ele vai falar acerca de Cristo, lá no capítulo 7 e no versículo 14, que uma virgem concederia
e daria à luz a um filho, ao qual teu nome se chamaria Emanuel, Deus conosco, Deus habitando no meio do seu povo. O profeta messiânico Isaías já estava anunciando daquele que viria. No capítulo 9 e no versículo 6 de Isaías, a Bíblia diz que um filho nos nasceu, e o governo estará sobre teus ombros, e o teu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. No capítulo de número 61, versículo 1, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. O Pai enviou Jesus para pregar as boas novas, o Evangelho. Então a missão de Jesus foi ensinar, foi trazer o povo ao arrependimento. Jesus também foi um homem de oração. João capítulo 17, versículo 17. Ele está orando e ele vai dizer ao Pai: Pai, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando para que o Pai viesse santificar aqueles que ele havia ganhado, que seriam instrumentos dele para pregar o evangelho genuíno. Jesus foi um grande missionário. Missão, primeiro tópico. Segundo, oração. Jesus fez missão e Jesus também orou. Então observe, a igreja precisa fazer missão e a igreja também precisa viver em oração. Missão e oração tem que andar junto. Não adianta só querer fazer missão se não orar. Jesus fazia missão e Jesus também orava. Então observe que lá em Marcos 16, versículo 15 e 16, que a própria Bíblia diz que quando Jesus havia ressuscitado, ele disse para os discípulos: ide para todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E quem crê, for batizado, será salvo. Se você ler em Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aquele que ora, ele ouve a palavra. Aquele que ora, ele faz missões. Missões, meus irmãos, não é somente dentro de uma igreja. Missões é ajudar quem está caído. E isso foi o que Jesus mais fez há mais de 2000 anos atrás. Ele ajudava quem estava caído através do evangelho. Jesus aplicava a pregação. Terceiro tópico, Jesus aplicava a pregação aos ouvintes. Multidões se reuniam para ouvir a palavra. Meus irmãos, a mensagem de Jesus era uma mensagem tão simples, tão pura, que multidões vinham para ouvir. Meu amigo pregador Gediel Soares, a pregação de Jesus era tão simples que as pessoas vinham de longe para poder ouvir ele pregar. Porque, através da missão que Jesus fazia, a sua fama corria pela Judéia, por Samaria. As pessoas viam a fama de Jesus, viam que ele era um homem de oração e viam para poder ouvir a sua pregação. A pregação de Jesus trazia luz. A pregação de Jesus trazia arrependimento. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos também estar neste mesmo propósito. Meus irmãos, nós como igreja precisamos pregar somente a Bíblia. Você não precisa inventar nada. Você não precisa inventar história. Você não precisa fazer o povo se emocionar. Pregue somente a Bíblia. Irmãos, Jesus nos ensinou acerca de uma pregação expositiva, acerca de uma pregação cristocêntrica. Pregue o evangelho, porque o tempo ao qual vivemos hoje é tanto barulho, é tanto levanta a mão, abre a boca, dá glória, bate o pé. Irmão, isso não é pregação, isso também não é mensagem cristocêntrica. O pregador primeiro precisa ter a sua mente transformada, ele precisa ter caráter, ele precisa ter postura, ele precisa estar em oração e ele precisa ler Bíblia.
Pregador que não lê Bíblia, ele não está preparado para pregar o Evangelho. Pregador que não lê Bíblia, ele vive confuso. Pregador que não lê Bíblia, ele prega heresia. Pregador que não lê Bíblia só vive gritando. Pregador que não lê Bíblia não traz o homem a se arrepender do pecado. A pregação que nós pregamos tem que gerar no homem a sede de se arrepender. Vamos para a Bíblia? A palavra de Deus nos diz lá em Atos capítulo 2 que Pedro pregou um evangelho simples. E através do evangelho que Pedro pregava, as pessoas vão cair em si. Precisamos abandonar o pecado. Então entenda, Pedro pregou uma mensagem cristocêntrica. E a mensagem qual Pedro pregou, quase 3.000 almas se arrependeram dos seus pecados. Eles creram, se batizaram, creram na palavra que Pedro pregou. E eles viveram o sobrenatural através da mensagem que Pedro pregou. Então a nossa mensagem precisa ser pura. A pregação de Jesus foi uma pregação pura. Ela não tinha mistura, ela não tinha embaraços, ela não tinha confusão. Então nós precisamos seguir esse mesmo exemplo a qual Cristo foi, nós precisamos também ser. Cristo viveu em obediência. Meus irmãos, isso é muito sério. Vivemos hoje um tempo onde muitos têm deixado de ser obedientes. Observe que tudo que Jesus fazia, ele dava graça ao Pai. Quando ele orou pela multiplicação dos pães, quando ele foi ressuscitar Lázaro, tudo ele pedia a orientação do Pai. Pai, graças te dou porque me ouviste. Observe bem que Jesus foi obediente ao Pai. Jesus não quebrou regras. Jesus não quebrou princípios, porque Jesus não quebra princípios de autoridade. Então Jesus fazia a missão, ele orava, pregava e também vivia em obediência. Trazendo agora para nós, se nós só fazer missão, só orar e só pregar e não tiver obediência, não vai gerar nada. Não vai produzir nada, porque antes da missão, oração e pregação, é preciso ter o quê? Obediência. Jesus se apresentou ao Pai como obreiro aprovado. Eu vou usar a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a qual Paulo vai exortar a Timóteo a dizer: apresentar-te diante de Deus como um obreiro aprovado, que não se envergonha do evangelho e que maneja bem a palavra da verdade. Jesus tinha todas essas características. Ele se apresentava a Deus como obreiro aprovado e ele manejava bem a palavra da verdade. Ele sendo Deus, se fez servo, se fez pequeno, se humilhou, se fez obreiro para trazer o homem a verdadeira essência. Se nós como igreja não estivermos fundamentados nos ensinamentos de Jesus, a gente iremos se perder. Por que há muitas pessoas perdidas, meu amigo Gediel Soares? Porque há muitas pessoas confusas por falta de orientação, por falta de ler palavra. Porque hoje, quando fala, meus irmãos, faz um curso de teologia, não, meu irmão, vai esfriar. Teologia não esfria ninguém, só apaga o fogo estranho. Teologia é conhecer a palavra de Deus. Então não deixa ninguém confundir a sua mente, não faz teologia, isso é mentira. Faça a teologia, aprenda a teologia, aprenda a palavra de Deus. Porque Jesus foi um grande mestre, um grande mestre nessa terra há mais de 2.000 anos, e ele continua sendo nosso mestre, nos guardando e nos instruindo a ser uma igreja prudente. Acerca de tudo isso, Jesus separou 12 para caminhar com ele, mas no meio havia um traidor chamado por nome de Judas. Mas mesmo assim Jesus o chamou de amigo, Jesus o ensinou, mas a cobiça estava no coração de Judas. Judas traiu o Senhor.
por 30 moedas de prata. Você conhece a história. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de amar a Pedro. Perdão, de amar a Judas. Observe, Jesus fez missão, Jesus orou, Jesus pregou, Jesus viveu em obediência e Jesus também foi traído. Mas mesmo assim, ele não deixou de amar a sua igreja. Mesmo na traição, ele estava onde? Ele estava no monte orando. Ele estava clamando ao Pai. Mas ele disse que o traidor estava se aproximando. Judas estava se aproximando. A cobiça, o dinheiro, estava na mente de Judas. E Judas vendeu o teu mestre. O mestre foi humilhado, espancado, traído, crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitou e foi ao Pai e está intercedendo por nós. Então nós precisamos entender: Cristo sempre será o nosso grande modelo a ser seguido. Jesus venceu as tentações nessa terra foi pela palavra. E se nós estivermos nele, também venceremos as tentações pela palavra. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jesus era submisso ao Pai, e através da sua submissão, ele venceu as tentações. Então, se nós estivermos nele, estivermos em sua palavra, nós iremos produzir frutos dignos de arrependimento. É preciso nós entender, precisamos fazer missão, precisamos orar, precisamos pregar, precisamos viver em obediência e precisamos entender que muitos, através do evangelho que pregarmos, o evangelho que salva, muitas pessoas irão querer se afastar de você, porque o evangelho que você está pregando está confrontando o pecado. Aconteceu também isso com Jesus. Muitos que estavam ao lado dele voltaram para trás, não queriam seguir por causa da sua vida de obediência à palavra que estava em sua vida. Meus irmãos, pregue a palavra, fale da palavra, ensine a palavra. Assim como o nosso Jesus ensinou, pregou, nós também precisamos permanecer no mesmo propósito. Porque se nós permanecermos nele, ele também permanecerá em nós. O Espírito de Deus está sobre nós. E todo aquele que tem o Espírito Santo, ele faz a diferença. Ele tem o seu caráter de cristão. Ele tem a sua vida temperada pela palavra. Ele fala como cristão, anda como cristão e age como cristão. Faça a diferença. Que viemos seguir o mesmo exemplo do nosso Cristo, porque sabemos que ele vem nos buscar para nos levar para junto a ele. Amém? Meus irmãos, creio que os irmãos entenderam, amém? Essa primeira aula introdutória, tá bom? Não quero ser enfadonho, foi 40 minutos, eu creio que passou alguns minutos, amém? Porque estaremos sendo 4 dias corridos, então amanhã é o segundo dia, e amanhã eu estarei falando sobre a igreja eleita, tá bom? Mas o horário estará sendo às 9, estará sendo às 9 amanhã, e eu tenho a certeza que o Deus da Bíblia será glorificado. Às 21 horas estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe meu amigo Gediel Soares, meu amigo Marcos. Deus abençoe nosso irmão Gabriel Guedes. Deus abençoe nossa irmã Marcela Ellen. Deus abençoe os nossos irmãos que estão conosco. Deus abençoe a nossa irmã Andréia Lopes. Deus abençoe a todos que entraram, amém, que esteve participando conosco. Grato a Deus pela vida de todos vocês, amém. Eu gostaria de fazer uma oração agradecendo a Deus por esse primeiro estudo,
amém, bíblico. Eu tenho a certeza que o Espírito de Deus está sendo glorificado. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Oremos a Deus para o agradecer em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento de estudo, por essa aula bíblica, Senhor. Deus, obrigado pelos nossos irmãos que esteve participando conosco. Se o Senhor nos permitir, meu Deus, estaremos, ó Pai, amanhã, dia 28 de agosto, às 21 horas, ó Pai, trazendo, Senhor, a continuação desse estudo. Eu te agradeço, ó Deus, pelos nossos irmãos que esteve participando conosco. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa, Senhor, os teus filhos, guia eles, ó Pai, na tua palavra, dando uma boa noite de sono, de descanso, em nome de Jesus. Deus te abençoe e a paz do Senhor esteja sobre o teu coração.